Pessoal, antes de nós orarmos, eu gostaria que eu percebi que algumas pessoas estão com o espírito abatido. Não sei o que você passou ao longo desse dia, mas o diabo não vai roubar as nossas bênçãos, amém? Então eu peço que você coloque a mão na sua cabeça neste momento, e eu quero que você lute com a fé, lute com a arma da fé, e que você repreenda agora todo espírito maligno, de opressão, perturbação, tudo aquilo que vem para roubar a sua força, a sua energia, repreenda agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na sua presença. Eu não sei, meu Pai, o que cada um passou ao longo desse dia, as situações que ela enfrentou, pessoas, meu Pai, que a confrontaram, situações, meu Pai, que ela se chateou, situações, más notícias, Senhor, alguma coisa que vem para entristecer o coração dela, para que ela venha a ser roubada, para que ela comece a semana sem esperança, chateada com alguma situação, seja no trabalho, seja no casamento, seja com um filho, alguma coisa que veio, Senhor, para desestabilizar a mente dela, o emocional dela e consequentemente atrapalhar a fé, a absorção da palavra, a fé, a palavra, o crescimento dela. Eu repreendo agora todo mal, todo espírito do inferno, tudo aquilo que veio para abalar, para roubar a vida de cada um de nós agora. Eu repreendo agora, pega tudo que é seu, espírito do inferno, você que vem lutando para atrapalhar o emocional dessa pessoa, você que vem lutando para impedir o crescimento dessa pessoa, você que vem lutando para impedir a consistência dessa pessoa, nós repreendemos agora no nome do Senhor Jesus todo mal, toda seta diabólica, todo cansaço, toda opressão, toda perturbação, todo medo, toda angústia, toda aflição de alma, nós repreendemos agora todo mal, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu, em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas mentes, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso coração. O sangue de Jesus tem poder sobre os nossos pensamentos. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas, meu Pai. O sangue de Jesus tem poder sobre a nossa família. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso financeiro. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas mãos. O sangue de Jesus tem poder sobre o nosso coração. O sangue de Jesus tem poder sobre o seu povo, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre o seu povo. O sangue de Jesus tem poder sobre cada mente. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus querido, eu declaro na vida de cada um, Senhor, declaro paz, declaro o preencher do Teu Espírito no coração de cada um, Senhor, que a Sua presença faça-se presente, Senhor, nas nossas vidas, que a Sua presença faça-se presente nesta noite, meu Pai, que possamos sair com definições, que possamos sair daqui cheios de poder, de autoridade, de espírito, de ousadia, Senhor, que nós não venhamos a deixar que nada nos roube, nada roube a nossa fé, nada roube a nossa energia, que nós venhamos a guardar, meu Deus, guardar essa fé, guardar, meu Deus, essa fé com autoridade, com definições, com decisões, com caráter que é aprovado pelo Senhor. Eu peço, Senhor, sustenta o seu povo, abençoa o seu povo, abra as mentes do nosso povo, exalta e sustenta cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Abra as mentes, meu Pai, limpa os corações, limpa, meu Pai, de todo mal, de todo sentimento maligno, Senhor, e que o Senhor preencha com o seu conforto, que o Senhor preencha com a sua graça, que o Senhor preencha com o seu poder, em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor, nos ajuda, abençoa o nosso povo, Senhor, coloca o temor nos corações, nos ajuda a avançar, nos ajuda a crescer. Tem misericórdia de nós, meu Deus, por atitudes, palavras, pensamentos, brechas, meu Pai, situações que nós abrimos para o mal, inconscientemente, Senhor, mas que de qualquer maneira foram abertas, meu Deus, que nós venhamos a ter atenção, que nós venhamos a ter a vigilância, que o Senhor nos dê visão, discernimento, não nos deixa cegos, meu Pai, ocupados, meu Deus, distraídos, meu Deus, não nos deixa distraídos, Senhor, com aquilo que é importante, nos ajuda a enxergar, meu Pai, abre os nossos olhos, nos dá visão, nos dá discernimento, nos ajuda a crescer, Senhor, nos ajude a avançar, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o seu povo, Senhor, abençoa cada um desses
que enfrentou seus desafios internos e externos, meu Pai, para estar aqui nesta noite, que o Senhor possa sustentar cada um e responder cada uma dessas pessoas, meu Deus. Abençoa quem está aqui conosco, quem está pela transmissão, quem estiver nas igrejas, que o Senhor possa abençoar de forma extraordinária, poderosa, em nome do Senhor Jesus. Exalta, limpa os corações, preencha, meu Pai, com cada vez mais unção, mais graça, mais conforto do Teu Espírito, meu Deus querido, é o que eu te peço, Senhor. Abençoa esta noite, abençoa a nossa semana, que possamos fazer coisas incríveis, extraordinárias, meu Pai, que dia após dia nós possamos ver o Seu poder se manifestando nas nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Obrigado por essas vidas, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por essas oportunidades, obrigado, Senhor, pelas chances que o Senhor nos dá de tomarmos decisões corretas, de não termos compromisso com o erro, com o pecado, meu Deus, mas compromisso com a palavra, com a verdade, com a mudança, com o crescimento, meu Deus, de sermos bênção, de sermos luz por onde nós passarmos. Eu te peço, nos ajuda, Senhor, tem misericórdia de nós. Eu peço a Tua bênção sobre cada vida, a Tua bênção sobre cada coração, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude poderosamente em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Deus querido, nós te amamos e te agradecemos. Amém, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito é esse? Fala, eu sou mais que vencedor. Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2023. Unção de governo está sobre a minha vida e eu estou governando para a glória de Deus. Você crê? Amém. Amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Boa noite, pessoal. Deus abençoe a todos, graças a Deus. Boa noite ao pessoal da transmissão. Diga comigo, por gentileza, fidelidade no dia a dia. Fidelidade no dia a dia. Todos nós queremos viver coisas empolgantes, né? Mas o que nós vemos na palavra, nós vemos com os heróis da fé, que a maior parte dos dias deles foram dias comuns. Comuns. Nem todos os dias são empolgantes, como Moisés, por exemplo, no Mar Vermelho. A maioria dos dias de Moisés não foram empolgantes daquele jeito, vendo coisas extraordinárias. Nem todos os dias de Davi foram empolgantes como o dia que ele enfrentou Golias. Os nossos dias não serão assim. A maioria dos nossos dias será mais parecido com os de Noé do que os de Davi e Moisés. Aqueles dias, construindo aquela barca enorme, cortando madeira, talhando madeira, aquele processo, dia após dia, dia após dia. E vão chegar momentos na nossa vida que a gente pode até querer ser tentado a imaginar que não está valendo muito a pena, né? Que afinal está demorando, né? Algumas coisas demoram mais para acontecer. Então a coisa parece que não está caminhando. E nós precisamos passar no teste da fidelidade. Fala, no teste da fidelidade. Fidelidade. Consistência. Fala comigo, consistência. Fazer as mesmas coisas sempre, mesmo parecendo. Fala comigo, parecendo. Parece. Parece, mas não é. Parece. Fazendo as mesmas coisas todos os dias, parecendo que nós não estamos tendo avanços. E nós seremos testados nesse dia a dia, nessa fidelidade no dia a dia. Como essa foto aí. Essa longa caminhada, essa estrada que parece que nunca vai ter fim. Nós somos testados no dia a dia, nós somos testados na rotina. É fácil nós darmos o nosso melhor quando a gente está cheio de motivação,
quando nós estamos vivendo coisas incríveis, quando a gente está vendo que está tudo dando certo, é fácil. É fácil a gente botar força quando a gente está empolgado com uma coisa nova, né? Mas é quando quando nós estamos dando o meu melhor, o nosso melhor, mas naquele momento que parece que ninguém está vendo. É aí que de verdade nós estamos passando nesses testes. Quando a gente está motivado, empolgado com alguma coisa, aquilo logo vai passar. Mas quando nós estamos lá continuamente fazendo o nosso máximo, dando o nosso melhor, parecendo que ninguém está vendo, os negócios não estão caminhando muito melhores aparentemente, o cônjuge parece que não está lá tendo grandes evoluções, mas você está lá, mantendo a sua postura, mantendo a sua sinceridade, mantendo a sua fidelidade. E é isso que nós aprendemos com a palavra. Os heróis da fé, eles confiaram em Deus mesmo quando parecia que nada estava acontecendo. Até que chegou o dia da oportunidade. Fala comigo, dia da oportunidade. O dia que Davi enfrentou Golias foi um dia extraordinário, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Como que ele começou aquele dia? Ele sabia, nossa, hoje eu estou sentindo. Eu estou até arrepiei aqui. Você acha que Davi, talvez ele fez isso? Hoje eu estou sentindo que hoje o dia promete. Você acha isso? A Bíblia não diz nada a respeito disso. Estava num dia comum, cuidando das ovelhas, foi lá levar comida para os irmãos dele, até que chegou o dia da oportunidade. É fazendo as coisas, fala comigo, fazendo as coisas. De novo, todas as vezes, de novo. Fala comigo, consistência. É uma das maiores chaves da minha vida. Quando nós entendemos a importância fundamental dessa palavra, consistência na nossa vida, nós entendemos quão longe nós podemos chegar. Porque é igual essa estrada, você só vai terminar ela com consistência. Você correr, você pode ser o Usain Bolt. Na curva ali você já está morto de cansaço. Mas se você está lá, consistentemente, um passo depois de outro passo, uma hora você vai terminar. Então coisas estão acontecendo mesmo que eu não esteja vendo. Porque durante esse processo, essa caminhada, essa fidelidade, essa coisa longa aparentemente, nesse meio tempo é onde Deus está trabalhando o nosso caráter, onde Deus está trabalhando a nossa musculatura espiritual, para nós suportarmos o peso da bênção. Essa reunião do melhor da terra, Eliaquim, aquele que Deus levanta e sustenta. Se eu não tiver musculatura espiritual, caráter para suportar o peso da bênção, o que vai acontecer? Deus vai me levantar para eu mesmo me derrubar. Porque aí eu me disperso, eu me distraio, eu começo a olhar para outras coisas, faço coisas, um ídolo, um Deus para mim, e Deus quer que eu seja levantado e sustentado. Então nesse dia a dia, nosso caráter, a nossa musculatura, a nossa consistência está sendo trabalhada. Então quando nós vivemos um problema, a gente não sabe quando que ele vai acabar. Sim ou não, pessoal? Quando você entra num problema, você sabe, mês que vem eu tenho certeza que já acabou. Semana que vem eu estou livre dessa, você sabe? Se vai durar um dia, uma semana, um mês, um ano, não sei. Quanto tempo vai durar? Não sei. Mas o que nós temos que saber é o seguinte: a consistência, a fidelidade vai abreviar esse processo. Mas a inconsistência, a reclamação, a murmuração eu fico amarrado nele há anos, décadas. Tem gente que está preso a um problema há décadas. Então o dia a dia de Jó, por exemplo, o dia a dia de Davi, o dia a dia de José, não foram dias fáceis. Você imagina como de Jó. Jó ficou meses
com aquele problema. Morreram os filhos, perdeu o patrimônio, perdeu a saúde. Quando será que ele imaginou que ia sair daquele problema? Não sei. Talvez nunca fosse sair. Porque tinha perdido tudo. Como é que vai recuperar tudo? Filho morreu, patrimônio perdeu, saúde acabou. O que vai restar? Restou a fidelidade. Em todo o tempo Jó não lançou nenhuma palavra, não blasfemou, não pecou. Ele não sabia se ele ia voltar, mas que ele não pecou nesse processo, ele passou no teste da língua, que é o mais difícil, afinal a palavra diz que se eu controlo a minha língua eu me torno perfeito. Então ele passou no teste mais difícil, que era o teste da língua. Ele não pecou. Davi, aquele período todo, passando os testes, não foram fáceis. José, injustiçado, escravizado, tantas coisas erradas, tantas injustiças, mas ele lá, dia após dia. Como a bispa mesma diz, do processo do meu braço, os processos lá dos 7 anos, você não sabe quando vai acabar. Aquelas várias cirurgias, depois aquela fase que eu lembro até hoje, dos curativos. Eu lembro sempre assim, aquele finalzinho da tarde, na casa lá das 5h30, 6 horas, aquela cor da rua lá mais alaranjada. E é engraçado, que antigamente o pessoal ia nas casas, e ficava tocando campainha. Hoje em dia pouca gente visita, mas parece que no dia que era o dia do curativo, era o dia inteiro tocando. Eu, com o coração assim, o médico chegou. E eu lembro de um dia que tocou, acho que umas 6 vezes o interfone lá, a campainha. Não tinha interfone, era a campainha. E não era ele, nenhuma das vezes eu pensei, acho que ele não vem hoje. E até que a última que tocou do dia foi a ele. E eu vi ele lá na porta, assim, que era um sobradinho, e eu olhei lá. Mas foi preciso. Que médico que hoje em dia faz isso, Não se faz isso. Você ir na casa do paciente para fazer curativo, você é que vai para o hospital e a enfermeira faz lá. Então, assim, foi um sofrimento, mas Deus cuidando de tudo, Então, as coisas vão passando, como, por exemplo, quando a Maria deu lá uma crise epilética, e veio toda aquela sensação de talvez repetir histórias. Aí até que deu a segunda. E vem toda aquela situação. Então, o dia a dia são situações complicadas. A gente fica naquela tensão, ainda mais criança, quando começa a escorrer o nariz, qualquer coisa, já começa a achar que vai dar febre, aí fica naquela pressão. Não, confia em Deus, não, já isso daí está amarrado, mas não sabe, Então, aquele dia a dia. Será que vai dar de novo? Será que vai acontecer de novo? Então, o tempo de semeadura, o tempo de caminhada, o tempo de fidelidade. Então, quando nós somos fiéis no dia a dia, um dia aquilo tem fim. Fala comigo, quando eu sou fiel no dia a dia, um dia aquilo acaba. E é através dessa fidelidade de consistência. Momentos desafiadores, momentos repetitivos, momentos em que nós somos instigados, que nós aproveitamos momentos assim para exercitar nossa fé, para adquirir resiliência, para tomar as decisões certas, de fazer o nosso melhor, de orar mais, de nos fortalecer. São nesses momentos maçantes que nós temos que tirar para extrair o nosso melhor, o nosso máximo. Orar mais, porque a gente precisa da ajuda de Deus, de me fortalecer ainda mais, para confiar mais em Deus, para dar o nosso melhor. Afinal, se eu diminuir, vai que eu aumento esse prazo, vai que eu aumento esse processo. Então, eu tenho que fazer o meu melhor. Então, nós só temos 2 escolhas. Eu posso escolher
Reclamar, murmurar, desanimar, desistir e nunca chegar ao fim dessa estrada. Ou eu posso fazer como Davi, quando lá em Ziclag, naquela situação que os homens queriam apedrejá-lo, que eles choraram até perderem as forças, o que Davi fez, pessoal? Ele fez o quê? Ele fez o quê? Se fortaleceu, fala, ele se fortaleceu no Senhor. Então esse é o caminho. Nós só temos duas escolhas, ou abandonar, ou nos fortalecermos no Senhor. Qual a escolha que nós vamos decidir no nosso dia a dia? A pessoa pode sair como Davi, ele se fortaleceu em Deus. E quando nós nos fortalecemos no Senhor, nós saímos daqueles problemas muito mais fortes. Esse é o benefício. Nós saímos maiores. Fala, eu saio maior. Eu saio melhor. Jó saiu muito melhor daquilo. Jó saiu muito maior daquela situação. A gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava. A gente começa a ser grato por coisas que nós não éramos. Então eu me torno grato. Eu sou treinado para coisas maiores, porque afinal estou ficando mais resiliente, mais forte, menos reclamão, menos mimizento, menos fragilizado. E eu posso, acima de tudo, testemunhar a outros o poder de Deus. Porque tudo que acontece nas nossas vidas, fala, tudo que acontece na minha vida é para a glória de Deus. Então, quando você resiste, quando você persevera, tudo que você está vivendo, a única saída que você vai ter é a vitória. É glorificar o Senhor através da sua vida, através do seu testemunho. Então, quando nós cremos de verdade no Senhor, nós cremos nessa palavra, nós não temos o plano B. Nós não temos o plano e se der errado. Nós não temos o plano de derrota, nós só temos um plano, o plano de Deus, os pensamentos do Senhor para nós. São pensamentos de bênção, de paz, para dar o fim que Ele espera. Os pensamentos de vitória. Todos os pensamentos de Deus para as nossas vidas são pensamentos elevados. Então, quando nós cremos nisso, nós sabemos, para mim pode estar demorando, mas tudo está no tempo certo de Deus. Não sei se vai durar 1 mês, 1 ano, 10 anos. Mas o que importa é que será para a glória de Deus. Então nós aprendemos a fazer da palavra de Deus uma lei na nossa vida. E não a palavra de outras pessoas, de outras fontes, como uma lei na nossa vida. A gente viu bem essas questões aí no tempo da pandemia. Ninguém sabia de nada, mas sabiam de tudo. Ninguém sabia como resolver o problema, mas sabiam, vamos fazer, vamos fechar. Vamos fazer o lockdown, vamos fazer. Mas funciona? Não sei, mas vamos fazer. Ninguém sabia de nada e um monte de gente sabia de tudo. Por isso que ficou essa bagunça. Quantos crentes que entraram nessa onda? Quantas crianças que foram prejudicadas? O ensino no nosso país já é uma bênção, né? Já é maravilhoso. E ainda mais com essa justificativa, né? Para atrapalhar mesmo, para prejudicar a já prejudicada geração, para prejudicar um pouco mais, para que cresçam aí pessoas, uma geração de pessoas que não questiona, que não pensa, que só aceita, que espera o favor de alguém, que culpa o mundo, mas não tem autorresponsabilidade. Para quê? Para ceder a qualquer cultura. Mas quem permaneceu, quem creu, quem perseverou, quem insistiu, viveu coisas extraordinárias nesse período e ainda saiu muito mais forte, muito mais saudável. Porque tudo foi comprovado aí depois, que as pessoas ficaram, na verdade, mais doentes, porque o emocional doente afeta todo o corpo. Não tinha vitamina D, não respiravam um ar puro, né? Apesar de ser São Paulo, né? Não respiravam um ar puro. Ficava preso em casa, comendo porcaria, não se exercitava, não tinha relacionamento com as pessoas,
foram ficando mais amarguradas, mais tristes, mais chateadas, foram definhando, a imunidade foi caindo, não tinha sol, não pegava sol. Então tudo foi piorando. Tudo foi piorando. Mas por quê? As pessoas não têm identidade, fazem a lei dos homens mais importante do que a lei de Deus, do que a palavra de Deus. Então muitos dão crédito a muitas vozes, mas quando Deus diz alguma coisa, quando vem a palavra, por que muitos não dão a mesma credibilidade para a palavra? Nós temos que analisar isso. Por que muitas vezes Deus fala tanta coisa, né, para nos dar força, ânimo, e a gente fica com um monte de pensamentos, com opiniões? Por que não dá o mesmo crédito para a palavra de Deus? Pessoas, especialistas, médicos, pessoas que até têm o que agregar, né? Mas o que deve prevalecer na nossa vida é a palavra. Então, às vezes você consulta, você pergunta, você tira uma opinião, tal, mas o que deve prevalecer é a palavra de Deus na nossa vida. A fé não é algo que a pessoa nasce com uma fé de Abraão. Gente, eu não nasço com uma fé de Abraão. Mas é um desenvolvimento. Fala comigo, é a manifestação do Espírito Santo na minha vida. É o poder do Espírito Santo sendo manifestado na minha vida. Então essa fé ela é desenvolvida a partir do momento que eu permito que o Espírito Santo me domine, e que eu creio na palavra, e que eu exercito essa palavra, que eu pratico essa palavra. Então é pelo desenvolvimento diário que nós adquirimos essa força, que nós adquirimos maturidade, resiliência. Davi, ele era fiel no dia a dia, até que chegou o dia que ele foi ungido a rei. E o que aconteceu no dia seguinte, pessoal, que ele foi ungido a rei? Ele foi para o palácio? Ele foi escolher a cama king size dele? O que ele foi fazer? E o que ele fazia? Mas ele era rei. Era rei. Ele teve que se humilhar para obedecer o pai dele, para cuidar de ovelha. Foi. Ele foi ungido rei. Mas no dia seguinte ele não foi para o palácio. No dia seguinte ele voltou para o pasto. Ele foi apartar as ovelhas, ele foi cuidar das ovelhas, proteger dos animais. Ele estava cuidando das ovelhas. E depois ele estava sendo perseguido por Saul, mas ele era rei. Meu Deus, por que a minha vida está assim? Eu tenho sido fiel no dia a dia. Eu recebi uma vitória, uma promessa. Mas olha aí, eu cuidando dessas ovelhas. Olha eu aí sendo perseguido pelo Saul, Senhor. E foi sendo fiel nesses dias comuns, nesses dias ordinários, que ele viveu dias incomuns, dias extraordinários. É assim nas nossas vidas, vivendo os dias, passando nos testes dos dias comuns, nós viveremos os dias incomuns. Quando nós passamos no teste, fala comigo, no teste da humildade. Então lá no seu trabalho, você passa nos testes da humildade, você passa nos testes da integridade, você passa nos testes da excelência. Parece que ninguém está te vendo, parece que você não está sendo reconhecido, mas você tem passado nos testes da humildade. Deus tem coisas grandes para os seus filhos, para cada um de nós. Deus tem coisas extraordinárias para nós, mas nós precisamos passar nos testes. Olha aqui em Lamentações 3:21. Todavia, lembro-me também do que me pode dar, fala comigo, esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã. Grande, fala comigo, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Onde que você tem colocado a sua esperança?
tem sido no Senhor, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. A esperança é o Senhor. Nele porei a minha esperança. Então eu vou pensar no que pode me dar esperança. Eu vou me lembrar do que pode me dar esperança. Então eu vou me lembrar, fala comigo, da palavra. Eu lembro da palavra. A palavra me dá esperança. A palavra me faz lembrar do que me dá esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está em quem? Nele. Para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo. Fala comigo, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Olha aí, pessoal. Você sabia que isso está aí na sua Bíblia também? Não está só na minha, não. É bom esperar, não aflito, não angustiado, não com insônia, mas é bom. O Senhor mesmo nos ensina. Ele falou lá nas bem-aventuranças, eu cuido dos passarinhos, Deus cuida das flores, não vai cuidar de vocês que são tão mais importantes. Então não precisa ficar aflito. Você não vai aumentar uma hora na sua vida, você não vai mudar absolutamente nada, correndo para lá e para cá, aflito, angustiado. Então é bom esperar tranquilo, pela salvação no Senhor. Fala comigo, esperança. E eu acredito. E eu espero que você acredite nisso também. Eu acredito que eu não vi nada ainda do que Deus tem para mim. Porque todos os dias nós temos que trabalhar isso. Deus pode ter feito coisas tão incríveis, falando da minha vida mesmo, que eu não precisaria pedir mais nada, de tantas bênçãos que eu tenho já. Mas eu creio. Eu acredito que ainda o ministério, as pessoas que estão sob a nossa liderança, sob o Ministério Mudança de Vida, nós vamos ainda muito longe. Você crê nisso? Sim. Mas nós temos que crer e perseguir esse alvo todos os dias, pensar, lembrar daquilo que pode te dar esperança, pensar na sua derrota, pensar no seu fracasso, pensar na separação, pensar na humilhação. Isso não te dá esperança. Isso não vai te fazer chegar a um lugar grandioso. Mas é lembrar do Senhor, aqueles que colocam a sua esperança em Deus, cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, que está dependendo do Senhor. Então nós cremos e perseguimos esse alvo todos os dias. Eu vou focar na coisa certa. Eu estou fazendo todo dia a mesma coisa, esperando um grande resultado. Porque eu estou fazendo todo dia a mesma coisa de acordo com a palavra, não sendo um estúpido que faz todo dia a mesma coisa errada, estou me frustrando, estou tendo problemas esperando que alguma coisa mudar. Não, isso é burrice mesmo. Mas fazendo nessa linha dos vencedores, Abraão, José, Jó, Davi, todos esses que estavam lá dia após dia fazendo o que dava esperança. Daniel orava 3 vezes ao dia. Quando veio o decreto que não podia buscar ninguém, ele foi lá e buscou a Deus do mesmo jeito. Ele fez o que ele tinha de costume. Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento, mas ele tinha um dia a dia de estar nas igrejas, de viajar, de estar em barcos, em mulas, e falando com pessoas, e pregando em várias cidades. Ele tinha um dia a dia. A palavra diz que Jesus estava todos os dias, não era só de sábado, não era só de domingo, não era só uma vez na semana, não. Fala comigo, todos os dias. Todos os dias ele estava no templo ensinando. Se ele não estava no templo naquele horário, ele estava andando, ele estava ajudando pessoas, estava caminhando, ele estava em movimento. Ele estava caminhando, ele estava fazendo algo produtivo. Davi tinha um dia a dia. Ele não estava perdendo tempo. Ou ele estava cuidando das ovelhas, ou ele estava na guerra, ou ele estava fazendo músicas, ou ele estava adorando a Deus. Mas ele estava fazendo alguma coisa útil. Ele não estava reclamando da vida, se sentindo uma vítima, achando que estava demorando.
e com o tempo de ócio que ele tinha, ele estava adorando o Senhor, aprendendo a tocar harpa. Tanto que quando foram procurar alguém para tocar para o Saul, falou assim, tem um filho de Jessé. O rapaz fala bem, o rapaz luta bem, o rapaz, ele tem um monte de qualidades, que sem rede social, sem WhatsApp, sem Instagram, o povo conhecia o filho do Jessé, que era responsável, bonito, tinha vaidade, não era um largado, falava bem, tinha um bom português, né? Tinha limpeza, era um bom guerreiro, tocava bem, porque ensaiava, não era um acomodado. Ou seja, boca a boca, as pessoas sabiam quem ele era. E todo mundo morava distante, não tinha rede social, mas ele era conhecido. Então eu vou pensar naquilo que me dá esperança, e não em coisas que tiram a minha esperança. Ao invés de nós lembrarmos das promessas, infelizmente muitos ficam lembrando do quê, pessoal? Dos problemas. Então se eu estou me sentindo aflito, desesperado, é porque eu estou lembrando daquilo que me dá esperança, pessoal, sim ou não? Não, eu estou envolvido com aquilo que me dá desesperança. O que é mais fácil? Pensar no problema ou na palavra? Seja sincero. Seja sincero, Deus está vendo. É mais fácil pensar o quê? No problema. O que é mais fácil? Você acreditar numa sentença negativa ou acreditar na palavra? Pois é. Fala comigo, decisões. Então é mais fácil pensar no problema, é mais fácil pensar na desesperança, mas você é daquele que não retrocede. Fala comigo, quem faz o que é fácil, permanece forte. Quem faz o que é fácil, permanece fraco. Então, se é mais fácil pensar no problema, é mais fácil acreditar na sentença, é mais fácil acreditar que vai dar errado. Logo, você faz o que é mais difícil, né? Não é verdade? Você faz o que é difícil, não é? Você procura facilidade para a sua vida? Então, porque quem faz o que é fácil permanece fraco, mas você é guerreiro, você é forte, você é mais que vencedor, você luta a boa luta, você corre a boa corrida, não é verdade? Então você esmurra a sua carne. Você pega os seus pensamentos e faz o quê? Leva cativo e ensina a obedecer a Deus, ensina a obedecer a palavra. Então eu vou pegar esses pensamentos mentirosos, de desesperança, o que diz a palavra? Você conhece esse versículo? Eu pego e torno cativo. Então eu torno cativo. Quando a gente conhece a palavra, a gente sabe rebater o diabo. Não, esse pensamento aqui não me dá esperança, não. Eu tenho que ensinar ele a obedecer a Cristo, obedecer a palavra. Então cada um de nós aqui cresceu e acaba recebendo muitas sentenças, né? Esses dias eu estava falando com uma pessoa, quantas sentenças, né, negativas, né, cada um já deve ter sofrido. Eu tinha a sentença de que eu não ia crescer, de que eu ia ter dificuldade para falar, de que eu não ia ouvir direito, que eu tinha problema de audição também, que eu ia estudar em escola especial, que eu ia tomar remédio para o resto da vida. E eu falei, né? Olha que coisa incrível. Eu tinha tudo e eu não tenho nada. Eu tinha tudo, todas as sentenças, e graças a Deus eu não tenho nada. Para a glória de Deus eu não tenho nada. O que às vezes eu tenho é alergia que eu tenho de manhã aqui, uma rinite que às vezes me pega de manhã, mas é por conta do clima daqui. Porque quando a gente vai para o rancho, alguma coisa assim, não sinto nada. Não gosto de remédio, não tenho nada, não tenho uma dor. Eu agradeço todos os dias que hoje em dia ter plano de saúde também é a mesma coisa que nada, é o SUS Plus, né? É o SUS Plus, porque é uma porcaria, você ainda paga. Quando começou a pandemia, até a pandemia, tinha um monte de hospital aqui, né, aqui na região,
pelo menos uns 4, 5 hospitais grandes aqui perto, que atendia pediatria e tal. Pode ver, você, a mãe, pai aí, pode ver que restringiu assim, acho que tirou quase tudo aí que era de pediatria. Então, por exemplo, no meu plano, enquanto eu tinha antes umas 3, 4 opções de hospital aqui perto, hoje eu só tenho uma em Guarulhos. E eu agradeço a Deus que já faz mais de 2 anos que as minhas meninas não precisam de hospital, não precisam de nada. E tem tanta gente que infelizmente aí, mãe, muda o tempo, está aí com alergia, com bronquite, com trem, visitando o hospital, gastando 4, 5 horas da vida dela naquele pronto-socorro, às vezes só para tomar um trem, então fazer uma inalação. Então tudo isso são vitórias. São vitórias, porque assim, se fosse ali andar 20 minutos ali no Tatuapé, tem um hospital, ok, tal. Agora, lá tem que ir lá para Guarulhos, tem que viajar lá para o fim da Zona Leste, porque tem outro lá, sabe? Então tudo isso é bênção. São vitórias que nós temos. Então tudo é para a glória de Deus. Todas as sentenças que um dia lançaram contra você, com o uso da palavra, com as atitudes corretas, tudo isso você reverte para a glória de Deus, porque fala comigo, tudo é possível. Há aquele que o quê? Que crê, fala, tudo é possível. Há aquele que crê, tudo é possível. Há aquele que crê. E com o que nós vamos ficar? Nós vamos ficar com a palavra de quem? Nós vamos ficar com a palavra de Deus ou com as mentiras do diabo? Porque a sua boca, a minha postura, a sua postura, a nossa vida tem engrandecido o Senhor? Nós temos ficado com a palavra? Porque, sabe aquela sensação? Você está lá ensinando o seu filho, todo dia, o certo, o que deve fazer, o que não deve fazer. Aí tem lá o primeiro dia de aula e o seu menino volta falando um palavrão que ouviu do coleguinha. Você não se sente um inútil? Puxa vida, né? Eu estou ensinando esse menino todo dia assim, ó, não fala isso, aqui em casa não sei ninguém falar palavrão, não fala assim. Aí o menino, no primeiro dia, já chega com um palavrão novo, um belo vocabulário. Não dá uma sensação que você está perdendo o seu tempo? Sim ou não, pessoal? É a mesma coisa que a gente faz com Deus. Deus está te falando, você fica aqui de jejum, você faz 72 horas de jejum, você vem aqui na segunda, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo, ouve palavra, vem de terça-feira, quando tem campanha tem quinta também, você faz o propósito, 52 dias, vem todos os dias na igreja, ou seja, seu pai te falando, ó seu pai te ensinando, fala certo, crê certo, pensa certo. Ah, mas alguém falou não sei o que, eu repeti, eu copiei, Não é a mesma coisa? Sim ou não, pessoal? Sim. Então Deus fala, Ele ensina, Ele não mente, Ele não se atrasa, mas na primeira situação a gente ignora e fala igual o mundo fala. A gente precisa fazer essa autoanálise. A gente recebe palavras, você assiste os programas, você participa de tantas coisas, mas na primeira oportunidade a gente vai dar uma bola fora dessa. Aí a gente vê os nossos filhos fazendo, aí traz para a sua vida, você que é o grandão agora. O filho faz, rapaz, por que você faz isso? Eu estou te ensinando, não pode fazer isso. Aí agora a gente tem que se culpar, né? Poxa, como eu fui injusto com meu filho, com a minha filha. Porque Deus está me falando, meu Pai Celestial está me falando tanta coisa, mas eu continuo ficando com a voz do mundo. Então a gente precisa ser mais grato, parar de falar palavras negativas, guardar a nossa língua. Quando o povo foi conquistar Jericó, Deus mandou o povo ficar quieto por 6 dias, enquanto eles davam as voltas nas muralhas. Quem lembra disso? Que era uma volta silenciosa. Até que na última volta do último dia,
Eles gritaram. Então, muitas vezes, nós estamos dando voltas ao redor da situação que Deus nos mandou fazer, mas a gente está com uma má atitude. A gente está reclamando. A gente está murmurando. E desde quando? Vamos entender isso. Desde quando a reclamação levou alguém para algum lugar bom? Fala comigo, reclamação. Nunca levou ninguém a um bom lugar. Sabe por quê? Porque o que a gente fala dá vida àquilo que nós pensamos. Você está botando para fora, você está jogando no mundo espiritual aquilo que você pensa, aquilo que você acredita. E a palavra diz, você conhece a palavra, você conhece a Bíblia, na língua está o poder da vida e da morte. Aonde está esse poder, pessoal? Na sua língua. Aí nesse pequeno órgão, nesse pequeno membro da sua boca, tem o poder de dar vida e poder de dar morte. Então, por mais que pareça que não estamos tendo um progresso, quando a gente ouve palavras assim e a gente crê, nós estamos tendo progresso todos os dias. Porque as coisas parecem que demoram. De novo, parecem. Parecem que demoram. Mas para testar a nossa fé, para testar a nossa fidelidade. Quantas vezes Elias orou para voltar a chover? 7. Quantas vezes Naamã mergulhou? 7 vezes. Então isso é um teste de humildade, teste de fidelidade. Então a muralha só caiu na 7ª volta do 7º dia. Se eles tivessem gritado, alguém tivesse queimado a largada lá, gritado na 6ª, e os outros não prestaram atenção e foram na onda, e todo mundo gritou na 6ª volta, aquela muralha ia ficar lá intacta, durinha. E os soldados só olhando ali, rindo da cara deles. Nossa, mas que povo tonto, acho que é o lobo mau, né? Vai assoprar e vai derrubar. Então só aconteceu porque eles fizeram da forma que Deus tinha ordenado. Na última volta do último dia, vocês gritam, antes não. Então só vai funcionar com obediência. Deus podia ter começado a chover na primeira oração? Poderia. Deus podia ter curado Naamã no primeiro mergulho? O que muda do primeiro e do 7º mergulho? Tudo é água. O que muda é a humildade, é a fidelidade. É a consistência. Mergulhei 1, 2, 3, 6 vezes. Pô, eu estou me fazendo de bobo aqui. Mas ele foi até o fim. Ele pagou o preço. Você imagina dar uma volta de quilômetros e quilômetros e quilômetros. Aí no último dia você dá 7 voltas. Imagina só. O que não exigiu daquele povo. Né? Aquele sol de 40 graus, seco, né? Aquela situação nada favorável, né? Então como é que nós vamos vencer a nossa Jericó? Fala comigo, levantando todos os dias e fazendo o que Deus mandou. Então como você vai vencer a sua Jericó? Como? Levantando todos os dias e fazendo o que Deus mandou. O que Deus mandou? Vamos dar as voltas, vamos guardar a nossa língua, vamos fazer o que nós temos que fazer. Porque a gente adora, a gente admira a história dos vencedores. Mas a gente muitas vezes não presta atenção nesse pequeno detalhe, que a história desses vencedores foi construída por anos de perseverança. José não saiu do poço, lá que os irmãos colocaram ele, não saiu do poço, deixa eu tirar você do poço, deixa eu te jogar uma corda aí, José, vai lá para o palácio. Foi assim, pessoal? Não. Foram 14 anos de perseverança, 14 anos de certamente muitos momentos de correntes, nos braços, no pescoço, foram muito sofrimento, humilhação,
talvez até surras, mas que ele foi fiel. Então Deus só pode exaltar aqueles que têm uma boa atitude, fala comigo, no dia a dia. Boa atitude no dia a dia. Olha aqui em Jeremias 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando o outro vaso de acordo com com a vontade de quem? Do vaso ou do homem? Do oleiro. Então não era o vaso que dizia como ele gostava de ser vaso. Era o oleiro. Então nós precisamos trazer para a nossa vida. Essa é uma analogia com Deus é a nossa vida. Nós somos esse barro, essa argila. E nós não somos nós que vamos determinar o que eu gosto, como eu quero. Não, eu quero um vaso mais largo, não, mais comprido. Não, eu quero ser um desse jeito. Não, Deus é que vai dizer. Então nós precisamos ter essa visão de sermos como aquela argila nas mãos do Senhor. Nós vamos tomando forma a cada giro, a cada volta, nós vamos chegando à forma que Deus espera. Moisés levou 80 anos para aparecer diante do faraó. Ele ficou escondido por 80 anos. Não é brincadeira, né? Deus nos esconde até nós aparecermos no momento certo. Mas para isso a gente tem que estar moldado já. Moisés levou 80 anos. Então são nos anos silenciosos que nós temos o nosso caráter trabalhado, para que quando a gente aparecer, por que Deus vai te abençoar se você tem um caráter ainda deformado? Por que Deus vai colocar mais nas suas mãos se você ainda não tem estrutura para suportar? Se você fica orgulhoso, se você abandona a palavra, se você quer abandonar a sua família, se você pisa nas pessoas, se você torna uma bênção um Deus, Deus não pode nos abençoar. Deus não tem como te exaltar com um caráter que não foi transformado ainda. Então são nos anos silenciosos que nós vamos aprendendo, lá naqueles momentos, a lidar com as coisas. Para a gente não chegar no momento da exaltação e só servir de vergonha. Passa vergonha e ainda passa vergonha no nome do Senhor. Então como é que você lida com cada cliente? Como você lida em cada oportunidade? Como você lida com as coisas lá no seu setor? Como você honra tudo que vem às suas mãos? Diz muito, diz tudo na verdade sobre mim e sobre você. Graças à misericórdia do Senhor, hoje eu tenho essa grande oportunidade de fazer cultos que foram da minha mãe. Mas que durante muitos anos, né, a presbítera está aqui com a minha testemunha, a pastora Ana Paula também, que o meu culto durante vários anos foi o culto da terça-feira às 9h. E eu honrava aquela reunião. E eu acho que uma ou duas vezes não chegou a vir ninguém para o culto. Mas já estava aqui. E a pressão, a responsabilidade é equivalente. Porque é a responsabilidade, não é aquilo que alguém disse que é grande ou que é pequeno. Não tem reunião grande ou pequena. A gente às vezes até se confunde com isso, até julga. Não é? Mas cada reunião, se uma alma for salva, aquilo é o que importa para Deus. Não importa se não tinha a melhor estrutura, o melhor teclado, o melhor pregador. O que importa é que tinha alguém que estava ouvindo a palavra. E às vezes na minha limitação, ou de tantos aí que fazem cultos em outros horários, que estão nesse período da vida, aquela pessoa, às vezes com aquele pouco vocabulário, com aquela palavra que às vezes é meio travadinha, não desenrola muito, tal, não flui tão bem,
né? Que a pessoa assistia o meu culto e depois ela vinha para o da minha mãe. Aí assim, realmente era um julgo muito desigual. Então fica complicado. Mas estava lá. Deus está observando a nossa atitude, a nossa boa atitude. Como nós passamos em cada pedacinho, às vezes naquele seu trabalho lá, que às vezes você não julgava muito relevante a posição que você está hoje, você já queria chegar na direção, na presidência, mas você não está preparado, é igual José. Se José fosse colocar lá como segundo Egito, ele ia ficar perdido, ele ia fazer bobagem, ia se deslumbrar talvez. Mas ele foi passando em cada momento, em cada teste. E Deus aí sim pôde exaltá-lo, aí sim ele pôde aparecer, porque agora sim, José, agora você está com caráter forte, você está com caráter firme. Então Deus está observando as nossas atitudes nos mínimos detalhes. Aqui em Gênesis 31, 38, olha só, fala comigo por gentileza. 20 anos estive com você. Ok, suas ovelhas e cabras nunca abortaram e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia de dia e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas. Então, 14 anos dos 20, ele não ganhou R$1. Ele só ficou lá por conta das filhas, das esposas. E 6 anos por seus rebanhos. E 10 vezes você alterou meu salário. Puxa, coitadinho do Jacó. Coitado dele, né, pessoal? Vocês têm dó dele? Nada. Deus precisava trabalhar ele. Como é que a gente trabalha um sujeito sem caráter? Botando um homem íntegro perto dele? Não, bota um cara pior do que ele. Olha lá, encontrou alguém à altura para ensinar. Se o Jacó achava que ele era professor, ele chegou ao PhD. Chegou o Labão. 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias, porque esse daí não tinha misericórdia não. Mas Deus, fala Deus. Quem tem que ver, pessoal? Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou sua decisão. 20 anos. Parecia que não estava avançando nada, ó. Morria animal, a culpa era do Jacó. Sumiu um animal, roubava um animal, a culpa era do Jacó. Se comesse um cabrito, estava lascado, então não podia. 20 anos nessa vida. Ô Jacó, você está ganhando muito dinheiro, está com muito rebanho, agora vai ser o que nascer com bolinha amarelinha. Tá bom, vai falar o quê? Não tenho nada aqui? Ô Jacó, não, você está agora, eu quero com listra vermelha. Se nascer é seu. E lá, se Deus não tivesse, se o Deus do meu pai, de Abraão, de Isaac, não estivesse comigo, por que estava com ele? Porque ele tomou decisões. Decisões de não ser mais malandro, decisões de não ser mais o enganador, de não ser mais um fujão. Ele decidiu mudar. Então parecia que eu não estava avançando, mas estava avançando. Aí ele ia lá e injustiçava de novo, trocava o salário dele e começava tudo de novo. Vamos lá. Fala comigo, quem resiste? Vê o resultado. Fala comigo, no final, sempre vale a pena confiar em Deus. Então quem resiste vê o resultado. No final nós veremos o resultado dessa fidelidade. Então esse tempo de maturação é muito importante para nós. Porque fazer o melhor, olha só, ele tinha autoridade para falar com o Labão. Ele não tinha aqui, mau caratismo. O Labão não tinha o que jogar na cara dele, porque ele agiu com integridade. Fala comigo, fazer o meu melhor me dá autoridade. É muito importante isso.
podem até errar conosco, as pessoas podem até errar com você. Mas como é importante, como é bom você ter a consciência de que você foi íntegro com o outro. O outro pode ter errado um monte com você, mas quando você entende que você paga o mal com o bem, e você não fica lá achando, eu só estou sendo um tonto, eu estou sendo um trouxa aqui, eu estou aqui fazendo papel de idiota. Não, você está fazendo o papel de cristão. Você está agindo com integridade, você está pagando mal com bem, e Deus está vendo, mas Deus viu o meu sofrimento. Deus viu como eu fui sincero, como eu não peguei uma ovelha, como eu obedeci, eu acatei, mudou o salário 10 vezes. Tá bom. Mas por ele estar na fidelidade, Deus pode honrá-lo. Então, se você manter a sua integridade, a sua fidelidade, pode ter lá um Labão no seu trabalho. Pode ter alguém lá que tenta dia e noite te derrubar, te prejudicar. Ele não vai conseguir, você tem que relaxar. Como é bom esperar no Senhor. Como a gente acabou de ler. Porque você está no lugar certo. Você tem Deus para te justificar. Você tem Deus que é o justo juiz e Jesus que é o justo, que é o nosso advogado, que intercede em relação ao Pai. Então não tem dupla melhor aí de defesa. Mas pior é quando a pessoa, você está no erro, você está dando motivo, aí não tem como, aí quem está do seu lado é o diabo. Vai lá, faz mesmo, isso, você tem que fazer mesmo, paga o mal com o mal mesmo, isso, vai lá. Então nós precisamos florescer onde nós fomos plantados, fiéis na rotina, fiéis no dia a dia, como Josué com Moisés. Estava lá na tenda, na fidelidade, não saía, não se afastava da tenda, enquanto um monte de gente podia olhar lá, o Josué quer se aparecer, o Josué quer o puxa-saco do Moisés. Ele que ficou por cima, não perdia uma batalha, ele e o Caleb, que decidiram estar no lugar certo, na hora certa. Qual foi a orientação da Maria, a mãe de Jesus, naquela oportunidade que acabou o vinho no casamento? Fala comigo, façam tudo que Ele mandar. Faça tudo, fala comigo, faça tudo que Deus mandar. O que tinha acabado no casamento, pessoal? E o que Jesus pediu para pegar? Mas o que acabou? Não foi o vinho, Jesus? Ninguém está com sede aqui de água, Jesus. O povo quer tomar um vinhozinho. Então, parecia que não fazia sentido. Fala comigo, eu preciso obedecer de forma fiel, mesmo que pareça que não faz sentido. Nós precisamos obedecer de forma fiel, mesmo que isso nada faça sentido. Então você sabe aí para a sua vida, qual é a obediência que você precisa manter. Aí no seu trabalho, no seu relacionamento, qual a obediência à palavra. Você não quer muitas vezes aceitar naquilo, mas a palavra está dizendo. E você vai se submeter à palavra. Mas não faz sentido, não é justo. É justo porque foi Deus que disse. É correto porque está na palavra. Então eu vou vencer, porque Deus viu o que você fez, Deus viu o que está sendo feito, Deus viu a injustiça. Então Deus está observando tudo. Então obedeça de forma fiel, mesmo que pareça que não faça sentido. Então o melhor vinho foi servido no final. Sim ou não, pessoal? E olha como é que as coisas são, né? Todo mundo, ele explica lá, né? Que estranho, porque geralmente o melhor vinho é servido no começo e depois que as pessoas beberam bastante é servido vinho de menor qualidade. O que a gente entende aqui, pessoal? Que surpreendeu todo mundo dessa festa e ainda por causa de Jesus o dono da festa ainda ficou com um nome bom na cidade lá, porque mostrou, olha como que esses convidados são tão importantes para mim que eu comprei o melhor ainda para o final. Foi isso que ficou. Trouxe ainda mais prestígio para aquele homem, para o dono da festa, às custas do milagre de Jesus. Porque qual era a tradição? O povo não está nem mais sentindo nada, está tudo atordoado lá pelo álcool, né? Então ninguém mais está percebendo nada, só está andando para dentro.
Mas não, esse homem aqui ele é tão íntegro que ele deixou o melhor para o final. Já era bom do começo, agora ficou melhor ainda. Então o que a gente aprende? A gente tem que fazer sempre o nosso melhor. Fazer o máximo em cada oportunidade. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na igreja, em todos os lugares. A palavra fala, atire o seu pão sobre as águas, atire a semente sobre as águas. E depois de muitos dias você vai voltar e vai colher. E você vai encontrá-lo. Plante todos os dias a boa semente. As pessoas bem-sucedidas, elas fazem, fala comigo, as pessoas bem-sucedidas, elas fazem o que é preciso, o que é necessário, o que é importante, e não o que é fácil, e não o que é gostoso. Então não espere um momento perfeito, ou um sentimento favorável para fazer qualquer coisa. Olha aqui em Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense, fala comigo, vamos juntos. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Então, qual é o momento que nós temos, pessoal? O agora, fala, o agora. A palavra me diz, planta de manhã, planta à tarde, planta misericórdia, planta amor, planta resiliência, planta misericórdia, planta as bênçãos, planta excelência. Planta de manhã, planta à tarde, ou seja, planta em todos os momentos. Você tem oportunidade? Então planta a boa semente. Porque a fidelidade do Senhor, a fidelidade de Deus vai nos acompanhar todos os dias. Confia nisso. Nós precisamos de decisões, de liderança. Ninguém lidera ninguém, se antes primeiro não liderar a sua mente. Fala, ninguém lidera nada, se não liderar a si mesmo. Mas nós nos enxergamos assim? Você enxerga esse domínio próprio que a gente acabou de ler? Não pense na pessoa que vai conseguir alguma coisa, porque ele receber alguma coisa, porque ele tem mente dividida. Não, sua mente está firme. Sua mente está com fidelidade. Um líder tem emoções, mas ele não é dominado por elas. Nós temos graça para enfrentar e vencer todos os nossos desafios. E nós vamos sendo moldados e tomando forma todos os dias. Quando nós ficamos calados, enquanto nós estamos dando as voltas, trabalhando com excelência, com integridade e com silêncio. Em silêncio. Então, nós não podemos deixar as oportunidades ou abrir portas para o mal simplesmente porque a gente está dando voltas e ainda falando, nossa, vai estar demorando, estou cansado, está calor e não sei o que lá. Não, dar a volta em silêncio, fazer o que Deus mandou. Então são nesses dias difíceis mesmo, nesses dias chatos, que nós mostramos a nossa fidelidade, que nós passamos nos testes. Então cada dia que você vence, você fica mais próximo da sua vitória. Cada dia, fala comigo, cada dia que eu venço, eu fico mais próximo da minha vitória. Então, à medida que nós perseverarmos, nós viveremos dias incríveis. Nós veremos coisas novas. Então, a gente vai viver coisas extraordinárias, à medida da perseverança. Mas a fidelidade, ela é mostrada, ela é provada nesses dias comuns, nesses dias que não são tão empolgantes. Então essa disciplina, essa consistência, a gente tem que trazer tudo. Ó. Quando você não quer cuidar da sua saúde, comer direito, treinar, fazer o que você tem que fazer, mas você está lá, na fidelidade, na sua disciplina, no seu trabalho, na intencionalidade. Você não quer muitas vezes dar uma resposta cordial, equilibrada lá na sua casa, no seu trabalho, mas você vai agir com intencionalidade, porque você está pagando o preço certo, fazendo o que deve ser feito, passando pelos dias chatos, pelos dias maçantes, para viver coisas extraordinárias. Amém, pessoal? Amém. Amém. Fique em pé, por gentileza.
Eu peço que você feche seus olhos por um momento. Nós precisamos entender que nós só vamos avançar, nós só vamos alcançar a nossa vitória, o nosso alvo, quando nós entendermos de uma vez por todas que nós não fazemos as coisas para as pessoas, mas nós fazemos as coisas para Deus. Cada giro que nós estamos dando na roda do oleiro, são giros que nós estamos tomando uma forma. Cada dia que você vence, você vai chegando mais perto da sua vitória. Cada dia que você vence é como se fosse mais um girinho. Cada dia que você passa nos testes, cada dia que você fica com a palavra, cada dia que você não lança palavras erradas, cada dia que você lança palavras corretas, é como se você estivesse sendo moldado por Deus, como um vaso, na forma que Deus quer para você. Então passe nesses testes. Não é por pessoas, é para Deus. Se você fizer o seu melhor para Deus, você vai ser o melhor funcionário que existe, você vai ser o melhor patrão. Se você fizer o que você tem que fazer para Deus, pensando no que Deus está vendo, você vai ser o melhor marido da terra, a melhor esposa. Mas quando a gente pensa, estou fazendo para ele, para ela, para o meu patrão, meu chefe, para aquele cliente lá insuportável, você não vai fazer a coisa certa. Aí a gente atrasa as nossas vitórias. E você não quer mais isso. Você não quer nada que te deixa lerdo, nada que te deixa lento, nada que te deixa travado. Você quer agradar a Deus. Você quer a forma do Senhor, você quer que Deus te molde da forma certa. Quando as muralhas caíram, não caíram em forma de escombros, aquela coisa desajeitada, lenta para subir, para escalar, caiu em forma de rampa. Então quando nós damos a condição para Deus, quando nós fazemos, obedecemos, essas muralhas caem, e ainda cai de uma maneira que você ainda vai subir. Você sobe na rampa, para atacar, para entrar na cidade, para avançar. Então esses desafios, eles se tornam degraus na nossa vida. Esses desafios se tornam degraus para o nosso avanço. Então tome essa decisão. Decisão de celebrar cada dia. A decisão de ser grato por cada oportunidade, por cada teste, por cada situação que você tem vivido, tem passado, por cada oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de avanço. Vamos obedecer, como os servos lá do casamento, façam tudo que ele mandar. Obedeça no momento que foi pedido água para você, mas não é água que eu preciso, é vinho. Só obedeça. Mas não está fazendo sentido. Obedeça no momento da água, para que você viva um milagre do vinho. Seja fiel no dia a dia, seja alegre, seja feliz, seja excelente, seja constante, consistente. Tome essa decisão de priorizar a Deus. Creia nisso. Dias gloriosos chegarão à medida que eu entendo isso. Tudo tem um começo, meio e fim. Cada processo que você entra tem um começo, um meio e um fim. Então vamos passar por esses testes, vamos ser aprovados pelo Senhor. Vamos tomar essa decisão. A decisão de ter um comportamento de fé. Então fala com o Senhor agora. E assuma esse compromisso com Ele. Senhor, eu tomo essa decisão de ter um comportamento de fé. Eu vou fazer as coisas esperando que o Senhor olhe por mim, Senhor. Olhe para mim. Eu vou fazer as coisas porque eu quero agradar ao Senhor e não a homens, não a pessoas. Então tome essa decisão, fale com o Senhor neste momento. Fidelidade no dia a dia.
Decida ser fiel no dia a dia. Decida passar pelos dias chatos, monótonos, repetitivos, mas com uma boa atitude. Com uma boa atitude. Para que Deus possa te exaltar, para que Deus possa te colocar em lugares altos, lugares incríveis, poderosos. Fale com o Senhor agora, em nome de Jesus. A minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, és minha âncora. A minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na Aqueles anos silenciosos, onde nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor, para que quando o Senhor nos colocar em evidência, será para a bênção, para a glória, para coisas grandiosas, e não para vergonha, e não para fracasso, para humilhação. Tome essa decisão em nome de Jesus. Seja fiel, seja fiel, seja fiel, agradeça ao Senhor, tome decisões. Senhor, eu vou me destacar, Senhor. O Senhor vai me dar graça, me dar força, eu vou passar dos testes, eu vou ser fiel no meu dia a dia, eu vou esperar no Senhor, eu não vou tentar mais resolver as coisas na força do meu braço, eu não vou mais ficar reclamando do lugar que eu estou, mas eu vou crer e dar o meu melhor. Eu vou chamar a sua atenção, Senhor. Eu não quero mais perder tempo na minha vida, eu não quero dar mais uma volta reclamando, Senhor, atrasando o seu poder na minha vida. Eu não vou mais viver assim. Eu vou viver com sabedoria, vou viver com sabedoria. As minhas palavras serão de sabedoria. Os meus pensamentos serão os que me podem trazer esperança. Eu vou me lembrar o que pode me dar esperança. Eu vou colocar a minha confiança no Senhor. Eu vou crer na sua palavra. Eu não vou aceitar diferente. Eu não vou aceitar palavras, negatividade, Senhor. Eu vou ficar com a sua palavra. Eu não vou fazer igual muitas crianças fazem, que acabam absorvendo a cultura do ímpio, Senhor. Não, eu tenho ouvido a sua palavra, Senhor. Não é correto eu ouvir tantas palavras e na primeira oportunidade eu ficar com a voz do mundo, Senhor, porque o Senhor nunca me deu motivos para duvidar. O Senhor não falha, o Senhor não mente, o Senhor não atrasa, o Senhor não se esquece. Então eu vou crer, Senhor. Eu decido crer, eu decido confiar no Senhor. Eu decido fazer aquilo que é sua vontade, aquilo que a palavra tem me instruído, aquilo que a palavra tem me tocado, Senhor. Eu vou ser fiel nos dias comuns, Senhor, para viver o incomum, para viver o extraordinário. Eu creio, Senhor. Coloque a mão nessa cadeira. Eu peço que você abençoe, que você veja frutos de testemunhos da sua vida, crescimento que você tem alcançado, que você veja testemunhos, pessoas conhecendo Jesus através da sua vida. Abençoa essas cadeiras, coloque a mão nessas cadeiras. Senhor, eu serei um grande evangelista, meu Pai. Pessoas serão salvas através do meu testemunho, através da forma que eu tenho sido amoldado, Senhor. Pessoas, clientes, situações serão transformadas através de decisões que eu estou tomando agora, Senhor. De momentos como esse, que eu estou aqui, meu Pai, fazendo um compromisso firme com o Senhor, que eu serei bênção. Que colegas do meu trabalho, Senhor, serão afetados pela minha postura. Se muitas vezes eu fui uma vergonha, Senhor, lá no meu trabalho eu serei um motivo de glória, um motivo de honra, Senhor. Eu não vou mais ser esse tipo de pessoa que paga o mal com o mal, que é negligente, que reclama de tudo. Não, Senhor, eu abençoo a minha vida. Eu peço que você
estenda as mãos para o lado da sua empresa e que você abençoe aquele lugar. Talvez em alguns momentos você amaldiçoou aquele lugar, falou, puxa, que lugar, que ambiente, que companhia, que patrão, que funcionário é esse? E você amaldiçoou aquele lugar, mas é o lugar que você está. Então abençoe aquele lugar. Senhor, abençoe aquela empresa. Eu abençoo, meu Pai, aquele negócio. Eu abençoo aqueles funcionários. Eu abençoo aquele patrão, meu Deus. Ah, mas aquele patrão parece um Labão. Não interessa. Você é o justo lá. Deus vai te abençoar porque é você. Não é porque é o Labão. Não é porque o seu patrão é ímpio, o seu patrão é perverso. Mas Deus vai abençoar você porque é você. Então abençoe aquele lugar, Senhor, abençoe aquele lugar. Abençoa, meu Pai, o fruto das minhas mãos. Abençoa as suas mãos agora. Abençoa as suas mãos. Senhor, abençoa a obra das minhas mãos. Eu declaro, meu Pai, que onde eu tocar, o que eu fizer, que ali haverá poder, ali haverá bênção, ali haverá transformação. Eu declaro, meu Pai, as portas abertas na minha vida. Abençoa sua mente agora. Eu abençoo minha mente, Senhor. Eu declaro unção, eu declaro sabedoria, eu declaro inteligência, Senhor. Eu declaro cada vez mais poder, meu Pai, na minha vida. Que o Senhor possa me usar de forma estrondosa, de forma poderosa. Que o Senhor me ajude, me abençoe, Senhor, para que eu cresça, para que o Senhor me exalte e me sustente, Senhor, para que eu seja um Eliaquim, um Coluna, um Jiré, Senhor. Eu seja uma pessoa que faz a diferença, que é bênção por onde passa. Eu abençoo, meu Pai, me dá sabedoria, me dá visão, me dá inteligência, me dá capacidade, me dá tudo que eu não tenho, Senhor. Me dá tudo que eu não tenho neste momento, Senhor. Me dá dom, Senhor. Me ajuda a desenvolver meus talentos, me ajuda a enxergar, a reconhecer tudo que eu preciso fazer, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a segurar minha língua. Me ajuda, Senhor, a pensar certo. Me ajuda, Senhor, a estabelecer tudo isso. Me ajuda a estabelecer a estabilidade, a consistência, o continuismo, a disciplina, a fé, Senhor. Que eu seja guiado pela fé, que eu confie no Senhor de forma extraordinária, de forma profunda. Que o Senhor me dê visão, que o Senhor me dê olhos, meu Deus, abertos, visão de águia. Que o Senhor me dê discernimento, que o Senhor me capacite, Senhor. Que o Senhor me ajude em todos os momentos, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa o nosso povo. Abençoa, meu Pai, cada palavra, cada declaração que foi lançada aqui, Senhor, nesta noite, neste trabalho. E eu peço, Senhor, que ninguém saia da mesma forma. Eu peço que pessoas, meu Pai, tenham tomado decisões na vida. Eu peço, meu Pai, que decisões para o resto da vida sejam implementadas a partir de momentos como esse, Senhor. Eu te peço, dá a visão, dá o Espírito certo, meu Pai, o Espírito Santo nas nossas vidas. Nos ajuda a crer, meu Pai, nos ajuda a avançar, nos ajuda a prosperar cada vez mais em nome do Senhor Jesus. Eu peço, Senhor amado, nos ajuda. Aquilo, meu Pai, que talvez nós não entendemos, que o Senhor fale nos nossos corações, que o Senhor fale profundamente no coração de cada um, Senhor, eu te peço. Obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado pelas decisões que eu sei, Senhor, eu creio que cada um de nós tomou nessa noite, para que o Senhor possa nos moldar, e que nós possamos alcançar os nossos alvos, os nossos objetivos, vivendo coisas incomuns, coisas extraordinárias, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te amamos e te agradecemos, amém, amém e amém.